Fala galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Próximo Notícia. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. Peço desculpa, eu tô bem gripado ainda, tô acabando de sair de um quadro gripal, por isso que não teve vídeo nos últimos dias, por isso que eu não fiquei trazendo notícias enquanto teve a negociação do Lucas Veríssimo. Eu tô com uma voz bem limitada, mas o Santos acaba de efetuar uma grande contratação. O Santos acaba de contratar nas últimas horas de janela de transferências Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo é jogador do Santos para a próxima temporada. Eu acho que essa é uma notícia muito importante que a gente tem que repercutir aqui, tem que conversar aqui, então já peço seu like, curtida, sua inscrição, bora pro nosso vídeo. Bom, vou começar esse vídeo falando que sim, hoje é uma contratação pra gente comemorar. Independente de dar certo ou não, eu acho que a gente já tem que comemorar no sentido de ser uma boa contratação, de ser uma boa operação de mercado, de ser um jogador que tem um nível técnico bem legal, um nível físico aparentemente bem bacana. É claro, a gente tem que lembrar que ele não tem feito tantos jogos nas últimas temporadas por questões físicas, mas tecnicamente é um jogador bem acima do que a gente tem. Então a gente tem que ter uma comemoração por conta disso, e que a gente conseguiu comprar por um preço bem mais barato do que ele foi vendido há 2, 3 anos atrás por conta de uma situação geopolítica. Então assim, a gente tem que fazer elogios a essa contratação. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer, mas a gente tem que reconhecer alguns modelos de negociação, uns modelos de contratação que tem que ser elogiados, tá ligado? Pode ser que deem errado, podem, mas que fazem sentido e que foram feitos da maneira mais correta. Então a gente tá pagando no Lucas Veríssimo o que foi pago no Duarte, o que foi pago no Adonis Frias. E o Lucas Veríssimo é um jogador de um nível bem mais alto que esses dois. Então, eu sou um cara que critica muito a gestão do Marcelo Teixeira e do Alexandre Matos, né? E vou continuar fazendo, afinal, uma contratação não muda toda uma janela, muito menos 3 anos de gestão muito ruim. A verdade é que a gestão do Santos nos últimos 2 anos foi horrível, mas é uma contratação muito interessante que tem que ser elogiada. Um modelo de contratação que merece ser elogiado. A propósito, foi pago um valor bem menor que ele foi vendido há 3 anos, e chega um jogador de nível quase de seleção. Então nesse vídeo vamos fazer uma análise sobre o Lucas Veríssimo, falar sobre o jogador, deixando muito claro desde o começo do vídeo que esse elenco, até 2 rodadas atrás, a gente falava, né, que se um zagueiro era um elenco que ia brigar para não cair. Por mais que tenha chegado um zagueiro de um nível, para mim, bem alto, não é um elenco que vai brigar para título, tá? Quem tá falando aí que esse elenco é um elenco que tem que estar no G8, que vai brigar para título porque chegou o Lucas Veríssimo, tá meio fora da realidade. A grande verdade é que esse time é um time que vai brigar aí por um G12 no Brasileiro. Acho que consegue sair, não brigar pelo não ficar próximo do rebaixamento com certo respiro, mas não é um time também para disputar título, ok? É um time bastante ok, que agora vai ter um bom zagueiro na sua defesa. Vamos falar um pouquinho sobre ele, afinal, eu acho que a gente tem tantos elogios à parte técnica do Lucas Veríssimo, a gente também tem que ficar bastante atento à questão física dele, por alguns pontos que eu quero também trazer nesse vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o Lucas Veríssimo, falar sobre o que ele pode ajudar o time do Santos, o que eu acho que ele vai poder render, quais são os pontos de atenção sobre ele, características, carreira, enfim, vários outros pontos que eu vou trazer agora pra vocês, beleza? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar com uma tela bem simples, Transfer Market. Inclusive é muito legal, comecei muito esse vídeo, estava com o símbolo do clube anterior dele, agora tá como Santos, tá? O Lucas Veríssimo tem como títulos apenas a campeão de Portugal, a Qatar Stars Cup Winner, onde eu acho que ele nem chegou a jogar muito por conta da lesão, e o Campeonato Paulista 2016 aqui com o Santos, tá? Só tem um, né? Só tem um. Então, ele é um zagueiro de 1,88 m, um zagueiro bastante alto, que hoje tem 30 anos, tá? O Santos fez um contrato de 3 anos com ele, então vai até os 33 com a possibilidade de renovação por mais um ano, então iria até os 34. É um zagueiro que veio da Linense pro Santos, eu quero trazer um pouco da história dele um pouco mais pra frente. Mas o que eu quero trazer aqui, que é um ponto que eu acho muito importante da gente falar, é o histórico de lesões. O Lucas Veríssimo, por mais que seja um zagueiro bem acima, que já tenha sido cogitado até em seleção brasileira, o Lucas, ele tem um problema de lesões que é existente, ok? Então em 2021, por exemplo, ele teve uma lesão muscular no Benfica, assim que chegou, que ficou fora por um dia. Depois em 21, 22, né, que isso aqui na verdade eu acho que é em sequência, né? É em sequência? Não chega a ser em sequência não. Ele teve aquela ruptura parcial de ligamento, que se não me engano foi um LCA que ele teve aqui, tá, gente? E aqui, de fato, ele perdeu 47 jogos no Benfica, tá? Ficou muito tempo fora. Depois ele ficou doente, apenas um dia, né? Ali. E por fim, mais uma lesão nas costas, onde ele ficou 15 dias fora no Qatar. E aí se fala muito que depois dessa lesão, o Lucas, inclusive, perdeu um pouco da sua velocidade. Tanto é que vocês vão ver que os números dele dão uma mudada depois, né, no Benfica. Mas eu vou te falar que aqui, pelo resultado que a gente viu no Corinthians, eu não acho que seja tão verdade assim, tá? Vamos começar falando dos melhores momentos do Lucas Veríssimo. Aqui a gente consegue pegar algum vídeo aqui da Santos Notícia, que vai trazer lances dele de 2020, tá, gente?
É um zagueiro que a gente pode ver que ele enfia muitas bolas, ele tenta fazer muito essa ligação rápida, tá? Eu quis até trazer esses vídeos porque mostram isso, como que ele é um zagueiro construtor, um zagueiro que não tem medo de sair jogando, ele tem um bom acerto de passes. Eu acho que em uma zaga onde a gente tem o Luan Pérez, novamente, que já foi parceiro de zaga dele em 2020, e o Adonis Frias, a gente pode tirar o Adonis e colocar ele pela direita mesmo, que ele tem essa característica de criação de jogada que o Adonis tem. E é um zagueiro bom pelo alto para ajudar o Luan, que tem como seu principal ponto fraco a altura, tá, gente? Um zagueiro bastante físico, vocês vão perceber, ele tem muita antecipação. Tem uma chegada até no ataque muitas vezes, fazendo assim dois. Ele não é um zagueiro que é estabanado com a bola, ele sabe o que faz. Isso aqui é um vídeo de 2020, né? Um dos auges do Lucas Veríssimo. Depois ele vai pro Benfica, onde ele tem uma outra fase de auge dele por um tempo. Consegue grandes jogadas, esse lançamento aqui fenomenal do Veríssimo. Ele sendo um zagueiro muito participativo na criação de jogadas, né? Criando muito com a bola, e como zagueiro mesmo, ele fechando muito bem os espaços, né? Ele sempre foi um zagueiro que teve uma ótima leitura de espaço e uma ótima antecipação, entendendo onde a bola vai e chegando antes, né? A gente consegue ver como que ele antecipa bem os espaços, consegue participar de jogadas defensivamente com muita qualidade, e é um zagueiro rápido, pelo menos era um zagueiro rápido de lesão, extremamente rápido, e muito bom pela bola aérea, né? A gente também pode ver, ele é sempre um zagueiro que tem uma bola aérea muito, muito qualificada, tanto ofensiva, mas principalmente defensivamente. E aí ele sofre aquela lesão, de fato, né, que o tira de jogo. E aí agora a gente pode falar um pouquinho dele no Corinthians que ele veio ali para 2023. Ele ainda assim foi um zagueiro que foi bem marcante, tá, gente? Principalmente pela bola aérea. Ele é um zagueiro que tem uma altura bem legal, uma ótima envergadura, ele arrancava muitas bolas de cima. Zagueiro que ainda mantinha essa característica de construção, tá? Então ele é aquele zagueiro que conseguia sair jogando com bastante qualidade. Ele tem essa qualidade com a bola no pé, eu acho que isso é uma coisa bastante importante a gente reforçar. No Corinthians ele mostrou bastante isso, que ainda mantém essa qualidade. E em antecipação e leitura de espaço, tá? No Corinthians eu não vou falar que foi tão fácil de ler a capacidade dele de ter essa velocidade de recompor a posição de linha, porque o Corinthians em muitos momentos jogou em linha baixa, gente. E aí como o Corinthians jogava em linha baixa, é mais difícil você ver ele correndo tanto atrás da bola, que nem provavelmente ele vai ter que fazer no Santos do Vojvoda, né? Então esse é um ponto que a gente tem que colocar aqui. Mesmo assim, a gente vê que a leitura de espaço dele tá bem em dia, né? Tá bem esperta e tal, antecipação e tudo. Então é um zagueiro que a gente pode pegar, é claro, isso aqui são sempre highlights, melhores momentos, só lances que ele acerta e não lances que ele erra, tá bom? Por fim, vamos continuar falando então aqui dos números do Lucas Veríssimo. Bom, se a gente for pegar... Antes de falar dos números, vamos falar até um pouco da carreira dele. O Veríssimo, para quem não lembra, que nem eu falei, chegou no Santos em 2013. Ele veio da Linense, né? Ele passou pela Linense pelo José Bonifácio. Chegou com 17 anos, se eu não estou enganado, em 2013. E bom, em pouco tempo ele foi lapidado. Em 2016 ele já estava disponível para poder ser usado pelo técnico Dorival Júnior. Ele tinha sido revelado e tudo mais. E ele, com 20 anos, ele já se mostrava pronto. Ele era chamado de Lucão na base, para quem não sabe. Inclusive, ele foi campeão, se eu não me engano, da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014 ou 2015. Era um zagueiro bastante interessante, tá, gente? Enfim. O Santos tinha apoiado muito o futuro dele, né? Então o Braz fala bastante disso, uma entrevista de 18%, porque o Veríssimo jogou muito em 17, foi um ano que ele foi titular absoluto do Santos, foi em 2017. E, bom, ele começou em janeiro de 16, e aí vamos falar aqui muito dessa entrevista, como que o Veríssimo foi ganhando vaga. É uma entrevista bastante que eu recomendo vocês a lerem. E aí a gente chega aqui em 2019, onde ele ganha a bola de prata, tá? Ele é eleito o melhor zagueiro do Santos, né? E, bom, enfim, ele foi eleito o melhor zagueiro do Santos, né? Ele conseguiu... O Santos sofreu apenas 33 gols em 38 partidas. O Lucas jogou 32 partidas do Brasileiro em 2019. Ele fala, né, de como foi um privilégio jogar esse prêmio. E aí, bom, é muito interessante, porque o problema do Veríssimo é que ele tinha muitos clubes querendo ele, né? Só que ele, no final, escolheu ficar no Santos mais uma temporada. E aí ele foi vendido em 2021, depois daquela polêmica da Libertadores, que falam que ele não queria jogar nas quartas de final. Ele é vendido ao Benfica. E aí ele comemorou, né, a primeira convocação à seleção. Ele foi vendido pelo Santos ao Benfica. E, bom, se consolidou como um dos melhores zagueiros do país e tudo mais. E após ser vendido ao Benfica, foi chamado para a seleção pela primeira vez. E aí é muito interessante, porque aqui vai contar bastante da história do Lucas Veríssimo, né? Que ele era candidato a uma das vagas da Copa. E é muito bacana, porque o nome da matéria é a última parada, a vida de Lucas Veríssimo, uma briga de zagueiros, pela única briga de zagueiros para a Copa. Então ele falou que foi candidato e tudo mais.
E aí faltava só apenas uma vaga e tudo mais. E fala da concorrência que ele passou. Mas é muito interessante porque aqui fala que aqui ninguém acreditava mais. Então o Lucas Veríssimo foi descoberto pela Copa São Paulo, na Copa São Paulo Futebol Júnior, no ano de 2013. E aí ele, que era nascido em 95, era titular do time até 2 anos mais velho. E chamou a atenção de observador. E aí, enfim, falam que poucos acreditaram. Ele revelou que boa parte quando estourou a idade da categoria de júnior, ficou cerca de 5 meses sem nenhum tipo de contrato com o Santos. Ele só treinava. Então muita gente achou que o Lucas Veríssimo seria descartado. Mas aí, enfim, ele foi começando cada vez a ganhar mais apoio e se destacar cada vez mais. Fala do Dorival Cuca, toda a passagem dele no Santos. É uma matéria muito legal essa aqui, tá pra vocês lerem depois, mas conta bastante a trajetória do Lucas Veríssimo. Enfim, chega a lesão, o Veríssimo perde a oportunidade de ir pra Copa do Mundo. E aí ele vai prender espaço no Benfica, que empresta ele ao Corinthians. Tá? Pra quem não lembra, assim, o Corinthians pegou por empréstimo o Lucas Veríssimo, que chegou até o final de 2024, tá? Ele passou 2 anos na Europa, foi campeão português em 22-23, tá? E aí, bom, no Corinthians ele foi bem, foi vendido pro Qatar, tá? O Lucas Veríssimo vendido ao Qatar. No final do ano o Corinthians estava negociando a compra de jogador do Benfica, apesar disso a equipe Qatar entrou em contato e o clube mudou de ideia e decidiu vender a eles. E é por isso que o negócio do Santos é bom, tá? A ideia do Timão era pagar 8 milhões de euros, o Santos pagando 4, tá? Então, metade do preço, em 3 parcelas anuais. Mas o Adu Raiola ofereceu 1 milhão de euros a mais. Sim, o cara foi comprado por 9 milhões de euros. Então, assim, você pode ver que é um zagueiro que, há 3 anos atrás, ainda aqui no Corinthians, se destacava muito. Ou seja, quando a gente fala de questão física do Veríssimo, não dá pra gente afirmar que meu Deus, é o mesmo Veríssimo que tá chegando. Eu não acho nem que seja o caso. Mas a gente pode falar que é um zagueiro ainda de alto nível, gente. Porque o Veríssimo, ele agora no Corinthians em 2023, fez uma temporada boa o suficiente para ser vendido pro Qatar por 9 milhões. E o Corinthians queria comprá-lo por 8. Então, convenhamos, ninguém quer comprar um zagueiro ruim por 8 milhões. É um zagueiro muito bom, tá? De ótima qualidade com a bola no pé, de velocidade, com qualidade, com boa antecipação. Não sabemos se a velocidade ainda tá a mesma de quando ele tinha aqui 23 anos, aqui quando jogava no Santos. Mas é um zagueiro com certeza com uma qualidade absurda ainda, que chega agora com 30 anos, tá? E é claro, com outra questão física, com outro aparato físico, mas, bom, essa notícia, né? O Santos contrata, anunciou a contratação do Lucas Veríssimo, zagueiro que chega ao Santos por 4 milhões, metade do que o Corinthians ofereceu na época pro Benfica, por 70% dos direitos, com o clube Qatari. Ele retornou ao Peixe após 5 anos, formado na categoria de base, ele foi negociado com o Benfica em janeiro de 21. E aí, beleza, ele fala aqui da passagem dele, passa o que ele fala que passa pelo Corinthians e tudo mais. Bom, chega para tentar ser uma solução para jogador do Santos. Vamos falar de números? Eu acho que quando a gente fala de números é uma coisa interessante. Eu quero pegar alguns caras pra gente poder fazer comparações numéricas. O primeiro, vamos pegar 2 do Santos. Luan Pérez, certo? E o Adonis Frias. Também vou pegar do próprio Corinthians, talvez o Gustavo Henrique, que ele jogou em 2018. Tem sido destacado como um bom zagueiro lá. E do Palmeiras, sei lá, o Murilo. Vamos pegar o Murilo. Murilo ou André Gomes? Não sei. Vamos pegar no Murilo, vai. Beleza, vamos lá. Veríssimo. Vou pegar os números aqui. Veríssimo. A gente pegar os números recentes do Veríssimo. Essa é a Star League, tá, gente? Onde ele tava jogando recentemente, inclusive, vai lembrar, ó, jogou ultimamente jogou 24, 21 jogos. O que é esquisito é que você pode ver que ele nunca chega a 30, tá? Partidas seguidas, o Veríssimo. Esse é o ponto que a gente fala que é importante sempre de ficar de olho. Mas o Veríssimo, ele tem tido números de jogos até que interessantes, né? Teve 3 gols, inclusive, no ano passado ainda, 10 jogos sem tomar gol, 3,6 bolas recuperadas por jogo, são números bem interessantes. Mas o que eu quero pegar são os números do Brasileirão dele. Vai lembrar, ele começou em 16, quase sem jogar, 3 partidas só. Em 17 jogou a temporada inteira. E aí aqui a gente já tem números bem interessantes dele, tá? 17 jogos sem tomar gol, 1,9 interceptações, 1,1 desarmes, tá? E aí eu quero comparar, por exemplo, o 2019 dele. 2019 do Luan Pérez, por exemplo. Que é um jogador que estava jogando aqui. Vamos comparar com o 19 de todo mundo, vai. Então o Adonis também. O Adonis, se não me engano, estava na Argentina na época, então vai lembrar que é uma liga de um nível um pouco abaixo. O Adonis começou a ganhar destaque, acho que em 2021, né? Então, cara, é foda.
É porque vale lembrar que a Argentina ela é dividida em duas, tá, gente? Tem a apertura e a clausura. Então não sei se aqui tá somando todas. Mas enfim, vamos considerar esses números aqui dele, que são menores, mas ok. 1.4 interceptações, 0.6 desarmes do Adonis Frias, em uma das melhores temporadas dele, tá? Fisicamente tudo acima de 60%. O Luan Pérez, em 19, vai lembrar que ele ganhou muito mais espaço em 2020. Vamos até pegar o 2020 dele, que é onde ele jogou mais. Ele tem 29 jogos, 27 como titular. 2 assistências, novamente, fisicamente, ó, muito bem por baixo, tudo acima de 60, por baixo, e pelo alto, péssimo, né? Mesmo assim, ó, 1.6 desarme, 1.6 interceptações. É um número bem mais interessante do que, por exemplo, o próprio Adonis em desarmes e interceptações. E o Veríssimo? O Veríssimo tem uma assistência e 2 gols, tá? Uma outra grande chance criada. Só que se a gente for pegar aqui, cara, o Veríssimo é muito louco. Ele tem 2.2 interceptação e 1.9 desarme por jogo, mano. Fisicamente quase tudo acima de 60%, tá? Por baixo 54%, mas ainda assim acima de 50%. O cara quase não toma drible pro jogo. Tomou um gol, um erro que levou ao chute e nenhum erro que levou ao gol ou a finalização. Números de passe dele são assustadores, cara. São assustadores. Se você comparar o Luan Pérez com um bom zagueiro, né, com passe, você vai ver que ele tem números abaixo do Lucas Veríssimo. E o Adonis Frias também, bem abaixo do Lucas Veríssimo com a bola no pé, tá? O Luan, deixa eu até ver se ele tem algum erro aqui também, ó. Tem um erro que levou ao gol. Se a gente for pra 20, né, que é o Veríssimo, a temporada que a gente tá comparando os dois ali, eu acho que o Veríssimo até jogou menos, né, jogou 16 jogos, ainda assim o Veríssimo tem um gol e uma assistência, uma grande chance criada, e aí se a gente for pegar 1.9 de interceptações, 1.4 desarmes, muito melhores, e todos acima de 60%, cara. Números muito acima, tanto do Adonis, quanto do Luan Pérez. É muito louco isso aqui, cara, os números do Veríssimo são muito bons, tá? Se a gente for pegar 21, é que 21 é muito difícil também, porque ele jogou muito pelo francês, né? 21, 22 aqui, ó. Pelo francês do Luan, pra gente comparar, por exemplo, com... que acho que ele tava na Liga de Portugal. Vamos comparar com esse ano aqui? 2021 ou 21, 22? Bom, vamos comparar com 21, 22. Vale lembrar que ele vai sofrer a lesão aqui no meio dessa temporada, tá? Por isso que o número de jogos é baixo. Mesmo assim, ele fez 3 gols e uma assistência. O Luan não fez gol, deu 2 assistências na francesa. O Luan tem número de 1.3 interceptação, 1.9 desarme, Veríssimo 1.7, 1.6. Novamente, Veríssimo deu muito bem por baixo, pelo alto, por baixo deu uma decaída. O Luan Pérez, nessa temporada do francês, inclusive, ele foi bem pelo alto, né? Isso é muito louco. Finalmente o Luan conseguiu uma temporada bacana pelo alto. Mas vai lembrar, né? Os números do Veríssimo são sempre assustadoramente altos pelo alto. E por baixo, nunca são tão bons quanto o do Luan Pérez. Então a gente vê como que esses zagueiros se encaixam bem. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente falar. O Adonis, em sua partida, também vai muito bem em duelos. Mas em compensação, interceptação e desarmes, ó. Nessa temporada de 2021, ele foi muito bem. Mas ele tem algumas temporadas que ele sofre um pouquinho mais, tá, gente? Em interceptações e desarmes, por exemplo, aqui. Mas um zagueiro muito bom, muito consistente, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o ano aqui do Gustavo Henrique, em 2019, onde ele foi parceiro por várias partidas do Veríssimo, a gente vê que ele tem um desempenho bem abaixo do próprio Veríssimo, tá? Se a gente for pegar o desempenho recente dele no Corinthians, gente, aqui também é o Paulistão, né? Vamos pegar aqui o do Gustavo Henrique. Se eu tirei quase no jogo, acho que veio mais de 18, isso. Que ele foi parceiro do Veríssimo em uma parte, a gente vê que os números dele são bem abaixo, tá? Do Veríssimo. Em 19, inclusive, ele joga, não joga? Joga. Onde ele joga, isso, ele é zagueiro parceiro mesmo do Veríssimo. Ele fez 3 gols, mas a gente vê que aqui, ó mesmo, os números são bem abaixo do Veríssimo, tá? Eles são bem abaixo mesmo do que os números do Lucas Veríssimo no próprio Santos. Então, assim, o Veríssimo ele tem um nível acima, por exemplo, do Gustavo Henrique, a gente não pode falar. Tem um nível acima da Adonis. O do Luan é um nível acima, mas é muito nível acima também pelo alto, tá? Enquanto o Lucas não é tão bom assim por baixo quanto o Luan, a gente tem um cara muito bom por baixo, que é o Luan, e muito bem pelo alto, que é o Lucas Veríssimo. Por isso que eu acho que eles se encaixam muito bem. E aí a gente pode pegar, por exemplo, os números do próprio Murilo, que são ótimos pelo alto, mas fracos também por baixo. Lembra bastante em característica o Lucas Veríssimo, até um cara que eu quis pegar por conta disso. Mas enfim, é isso, meus queridos. Eu queria trazer esses números, mostrar que o Veríssimo, sim, numericamente é um cara acima dos outros zagueiros e que é um zagueiro que chega ao Santos com status de titular, que pode ajudar, que pode mudar o patamar, pelo menos, da zaga do Santos, que a gente espera bastante como solução. Se realmente ele estiver pronto, com certeza em campo ele vai ajudar demais, tá bom?
É isso, meus queridos. Boa contratação. Podemos ficar felizes. Peço likes, curtidas, inscrição. Forte abraço. E agora eu